Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, Aloísio, com... Eu, Eduardo Araújo. E com... Ela. Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda, nossa convidada. Sempre especial. Sempre especial. Jesus nos conduz. E hoje, conforme nós fazemos todo ano, nós vamos dedicar este programa para falarmos sobre Jesus. Falarmos sobre a comemoração do seu nascimento. Falarmos sobre o Natal. É sempre muito importante nós termos em mente o significado do Natal e não nos deixarmos envolver por tudo aquilo que a mídia, o comércio, certo? E até as pessoas mesmo vibram com relação ao Natal, onde falamos de tudo, comemoramos de todas as formas, menos nos lembrando do homenageado, menos nos referindo àquele para o qual esta data é destinada como comemorativa, o nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. E Natal é um Natal de Jesus. Então nós temos, dentro da nossa tradição, comemorações muito grandes, certo? Com relação ao nascimento de Jesus, que através dos tempos foi totalmente desvirtuada. O Natal tem a sua origem, dizem aí os estudiosos, até muitos séculos antes de Cristo, com uma comemoração pagã, certo? Que estava voltada ao solstício de inverno. O que é isso? A data em que ocorria em torno do dia 25 de dezembro, em que nós temos a noite mais longa do ano, quando dá virada para a entrada do inverno no hemisfério norte. Então, para nós aqui no hemisfério sul, é a chegada do verão, mas no hemisfério norte é a chegada do inverno. E nós temos então, nesse solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E, novamente, ao raiar do dia, o sol voltava a brilhar. Então essa festa era voltada e destinada numa comemoração em que era avocado o sol invencível. E era uma festa muito comemorada, como a gente diz, muito badalada, né? Desde séculos e séculos antes de Cristo. Com o advento de Jesus, e nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja resolveu determinar uma data, certo, para a comemoração do nascimento de Jesus como data magna do cristianismo, o nascimento de Jesus. Então, estabeleceu a data de 25 de dezembro, se opondo de alguma forma a essas comemorações pagãs com uma comemoração cristã. Então foi somente no século IV que foi estabelecido como data oficial da comemoração do nascimento de Jesus, o 25 de dezembro, foi somente no século IV. E, a partir daí, todos os anos nós reverenciamos, ou devemos reverenciar,
a Jesus, que veio até nós como uma data da sua chegada entre nós, a data de 25 de dezembro. Então não é algo que seja tido por nós como a verdadeira data do nascimento de Jesus. Nós não sabemos. Mas todos os indícios que os estudiosos estabelecem, como o inverno ou verão no hemisfério norte, a odisseia de José e Maria para fazerem o censo, né, que foi determinado por Roma, não ia ocorrer no inverno. Certo? Então, a data mais provável seria no meio do ano, aí pelo meio de maio, junho, julho, por aí. Mas não se tem a ideia exata, nem o registro desta data com exatidão. Então foi estabelecido, e o importante é que nós tenhamos uma referência. E essa referência para nós, da chegada até nós de Jesus, foi estabelecido como o dia 25 de dezembro há muitos séculos. Mas, com o passar do tempo, nós mudamos essa forma de comemorar. Passamos de uma orgia pagã para uma festa cristã, que hoje em dia também se transformou de alguma forma em uma festa que foi descaracterizada. Porque quando nós reverenciamos um aniversariante, a figura principal é o aniversariante. E hoje em dia nós vemos, inclusive, quando nós saímos pelas ruas, e nós nessa ocasião em que nós estamos, a cidade já está toda enfeitada, são guirlandas, são luzes, é o Papai Noel, certo? São as preparações, certo, da ceia de Natal, são os pinheiros enfeitados, uma série de aspectos que nós adotamos com o correr do tempo e que passam a ter, talvez até, vou arriscar, para a maioria, como significado, os presentes, como significado do Natal. Quando, na realidade, o verdadeiro significado do Natal é a chegada de Jesus até nós. Diga-me, acrescentem, enriqueçam. Você comentava aí, né, sobre essa questão do Natal como uma data simbólica, né? Não uma data que provavelmente não foi esta data, 25 de dezembro, do nascimento do Cristo. Mas o próprio Jesus, né, segundo a espiritualidade, e aí nós vamos tentar entender o porquê disso, né? Existe todo esse simbolismo na data do 25 de dezembro, e é evidente que as pessoas se preparam para essa data, e muitas delas de uma forma correta. É um momento onde, mesmo com essa questão comercial, com essa questão do Papai Noel, essa coisa toda criada, são muitas as pessoas que lembram de Jesus nessa data. Não é irrelevante, não, é bastante relevante. É um momento em que muitas pessoas aproveitam para pedir desculpa, para pedir perdão. E aí o nosso ouvinte pode falar assim, mas é tudo falsidade. Tem falsidade, mas tem muita sinceridade também. As pessoas ficam mais sensibilizadas nessas datas e muitas vezes aproveitam esse momento para esse pedido de desculpa, de perdão. A televisão sempre passa filmes sobre Jesus, filmes com a temática do Natal, né, que lembra tudo que Jesus ensinou, e as pessoas ficam sensibilizadas. E aí o nosso querido e saudoso, mas sempre presente, Gerson Simões Monteiro, ele escreveu na época aqui, lá no Jornal Extra, uma coluna, na sua coluna, e ele falando sobre o Natal, e ele lembra, né, do livro Antologia Mediúnica do Natal, e lembra também, que Miranda já vai falar sobre isso, e lembra também que os espíritos dizem, né, o Chico colocava isso, que Jesus visita a Terra no Natal. No nosso Natal, no simbolismo do nosso Natal. Mas por que Jesus visitaria a Terra nesse período? É porque ele nasceu nessa data? Não. É porque nesta data, segundo os espíritos informaram a Chico, a psicosfera do planeta está melhor.
porque a quantidade de pessoas que estão lembrando de Jesus, que estão meditando sobre os seus ensinamentos, é muito grande, mesmo entre aqueles que normalmente nem se ligam muito em religião. E aí, segundo Chico Xavier, e o Gerson traz aqui a história, né, o conto de Natal, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, mostrando que Jesus vem à Terra, nesse momento, aproveitando da melhor psicosfera. Quando a gente diz vem à Terra, não quer dizer que ele esteja ausente da Terra. Ele está sempre presente à Terra. Mas nós não o sentimos. E neste dia, nesta data, os seres humanos costumam se abrir mais à presença de Jesus. Não é isso, Miranda? E nos lembramos do que Jesus falou a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Esse ligar na terra é aquilo que nós buscamos, idealizamos, nos envolvemos, os nossos objetivos aqui. Então, apesar da nossa imaturidade ainda e durante séculos festejarmos o Natal como uma coisa do mundo, não é? A humanidade, ainda que não seja evidente para muitos, ela está evoluindo. A dor e o sofrimento têm um objetivo na Terra. Quer dizer, a dor é um mecanismo evolutivo. O sofrimento é proveniente da nossa rebeldia. Então, nós vamos observando que para a Terra estar muito próximo, em trabalho de transição planetária a nível de revolução moral, é porque essa evolução aconteceu em muitos corações, não é? Então, são muitas as famílias que, independente de qualquer coisa, antes de servir-se à mesa, fazem um culto, oram, agradecem e lembram de Jesus. Essa psicosfera que fica mais aberta não é de Jesus para conosco, é nossa para com Ele. Somos nós que nos posicionamos de uma forma mais fraterna, ainda que deturpemos a nossa ideia de fraternidade vinculada ao comércio do mundo. Eu tive uma oportunidade de entrar numa van no período de Natal e uma criança a avó entrou com a criança na van, ela os desesperos, não conseguia parar de chorar e o pessoal ficou preocupado. Aí a avó falou, pois é, eu levei ela para ver o Papai Noel. Quando ele tentou abraçar ela entrou em surto, começou a gritar e eu tive que retirá-la do shopping. A criança parou de chorar e falou assim, eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir. Aí a gente ficou olhando, como é que uma criança de 3, 4 anos ia dizer eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir? Aí foi uma reflexão que eu fiz em cima da situação. Eu falei, interessante, quem deve ser esse espírito, não é? Porque teve uma manifestação que ninguém está habituado no shopping. Uma criança entrar em surto para não querer ser abraçada pelo Papai Noel. Aí tinha uma moça do lado que falou assim, pois é, parece até que ela entende, né? Porque Papai Noel nem toda criança tem. Mas o palhaço, qualquer criança sorri com ele. Quer dizer, nós vamos observando que o mundo comercializou essa data. Mas os verdadeiros cristãos entronizam Jesus todo dia no coração. Né? E se partirmos do propósito que Natal deve ser todo dia, tem até uma musiquinha que fala assim, que toda mãe seja Maria e que o Natal seja todos os dias, Jesus nos visita. Sempre que nós falamos do Evangelho, nós sempre lembramos, olha, cada um de nós individualmente recebe diariamente a visita de Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele conhece nosso infortúnio, né? Sabe das nossas dificuldades, as nossas misérias morais mais íntimas e anônimas. Então, qualquer um de nós que eleve o pensamento a Deus e lembre dele com sinceridade, está recebendo a visita dele. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Mas temos que compreender que o mundo que nós vivemos e a maneira como ainda nos postamos, tudo isso é natural que aconteça dessa forma. O ideal é que comecemos a amadurecer nosso raciocínio, que saibamos trazer a mensagem de fraternidade do Cristo para os nossos momentos diários, nas horas das nossas escolhas domésticas, na hora que nós temos que tomar uma decisão em relação a alguém, que a gente possa ponderar e colocar em evidência o irmão que está diante de nós. Então, o mundo comercializar o Natal é próprio de um mundo que valoriza o mundo, mas ele nos convida. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os liberte do mal. Libertar do mal é nos tirar da ignorância, para que não sejamos marionete num comércio que termina maltratando, porque as pessoas são incitadas a comprar, e muitos cometem suicídio no outro ano porque não tem dinheiro para pagar. Aos poucos estamos acordando, amadurecendo. É isso aí. Você está falando em amadurecimento. Né?
Agora, esse amadurecimento, ele vai ocorrendo pouco a pouco. Certo? A natureza não dá saltos, né? E nós estamos fazendo parte desse contexto. Então, é muito importante que nós entendamos que, apesar dessa mudança de foco, certo, do Natal com relação ao nascimento de Jesus, é muito importante que nós entendamos que todas essas formas de nós comemorarmos o Natal nos levam a esse avanço, a esse amadurecimento. Porque, vejamos, nós lembramos sempre do Natal, a ceia do Natal, não é? Mas a ceia do Natal, ela, apesar de muitas vezes ter a presença, certo, de excessos, seja na comida, seja na bebida, ela também promove uma oportunidade de confraternização entre as pessoas, da reunião de familiares, porque o Natal é uma festa, a gente costuma dizer que é uma festa da família, certo? E Jesus faz parte da nossa família, né? Então, a ceia de Natal, com todos os excessos que podem ocorrer, também tem um lado positivo, que é justamente essa confraternização entre nós, entre os familiares, entre os amigos, etc. Os presentes de Natal. Você falou, né? O comércio que estimulou, certo? E muitas vezes endividando, muitas vezes nós nos excedendo, certo? Das nossas possibilidades para fazermos a alegria de alguém, mas nós estamos fazendo a alegria de alguém, não é? Principalmente voltado para as crianças, né? Porque toda criança, você falou aí da criança que chorou, certo? Quando foi abraçada pelo Papai Noel, certo? E a possibilidade que foi levantada por uma pessoa que estava lá é porque ela não deve ser aquinhoada pelo Papai Noel. Então nós vemos a importância da alegria das crianças ao receberem algum agrado, algum presente, seja ele qual for. O pinheiro de Natal, certo? O pinheiro de Natal tem um simbolismo muito interessante, porque é a única árvore que não deixa de ser verde o ano inteiro, certo? Então, é um simbolismo daquilo que deve estar verde em nós, verdejante em nós, que é o amor a Jesus. A esperança. Certo? A esperança. Então, são os simbolismos, né? O Natal hoje em dia, a árvore de Natal, ela é enfeitada por bolas, né, de louça, ou que seja, bonecos, ou que seja. Mas anteriormente, nos primórdios, eram velas que eram colocadas no pinheiro de Natal, com um simbolismo da luz que dali emanava. Então, tudo o presépio foi criado por Francisco de Assis, certo? Na sua época, né, Idade Média, certo? É como um simbolismo, uma forma de homenagear o aniversariante, homenagear a Jesus. Então nós vemos que todos esses simbolismos, eles têm uma razão de ser, e no fundo nós vamos chegando a essa homenagem, a essa relação que nós estabelecemos com o aniversariante. O que nós temos que entender é que nós não devemos estar presos ao simbolismo, mas sim buscarmos, pelo seu significado, homenagearmos o aniversariante através do amor ao próximo, através da caridade, através dessa relação cada vez mais amorosa entre os homens, porque foi o que Jesus nos ensinou. Então, nós não devemos nem estar no 8, nem no extremo, no 80. Sim. Tá? Nem no extremo, nem no outro. Porque os símbolos, para a nossa condição ainda, eles têm uma importância. Eles exteriorizam as nossas intenções, não é? O nosso desejo, como falávamos. Estimulam. Sim. E estimulam.
Então, ao longo dessa jornada terrena, agora é que nós estamos despertando para a essência do ser espiritual que nós somos. Então, é natural que nesse percurso tenhamos lançado mão desses recursos, Perfeito. não é? Igual a criança. Quando você vai fazer uma aula para uma criança de maternal, você tem que materializar a ideia no concreto, aquilo que ela pode pegar, para depois você trazê-la para um ensinamento mais profundo. Só para as crianças? Não, para fazer uma correlação de que espiritualmente ainda somos crianças, não é? Então, a metodologia para uma aula de maternal jardim é diferenciada para o jovem. Se bem que o recurso pode ser usado do maternal para o jovem, mas nem sempre do jovem para o maternal, porque eles não têm capacidade de elocubrar a ideia se não for concretizada. Então, está tudo dentro do objetivo. Perfeito. Eu quero enfatizar ainda essa questão da festa do Natal. O Aloysio mais uma vez citou, e eu vejo que ela é importante, inclusive, por ser conhecida como a festa da família, que até os jovens, que não são muito adeptos hoje em dia de se reunir com a família, o jovem, aliás, é um grave erro, né, que todos nós devemos meditar, né, as famílias, a gente permite que os nossos pré-adolescentes, mas sobretudo adolescentes, se afastem demais da família. E as pessoas não se reúnem mais, não conversam, não fazem uma refeição juntas. E o jovem vive uma vida paralela, completamente distante da família. Mas, graças ao Natal, graças a essa festa, é comum que até os jovens que são distantes da família respeitem essa data. E eles entendem que é o momento de estar com a família. A grande maioria, né, com exceções. E, como eu já tinha dito, as pessoas que frequentam uma religião, né, que frequentam a sua igreja, seja católica, evangélica, a pessoa que vai a um centro espírita, ela está sempre ouvindo falar em Jesus, né, aqueles que seguem o cristianismo. Mas existe um percentual importante de pessoas que ao longo de todo o ano eles não se preocupam com essa ideia de Jesus, e muitos que são mesmo ateus que sequer acreditam na existência de Jesus. Então essas pessoas são indiferentes a isso. Mas nem essas pessoas, nem os ateus, quando chega o momento do Natal, eles deixam de ser influenciados, porque não há como, as famílias todas estão falando sobre isso, e eles de alguma forma, eles entram em contato com essa mensagem de um homem que eles não acreditam que existiu, mas que de alguma forma os toca, porque é um homem que fala no amor, que fala no perdão. E aí, por mais que eles não acreditem, os ateus, nossos irmãos ateus, eles se sentem, eu já vi ateus falando isso, que se sentiram contagiados por essa energia do Natal. É a psicosfera do Natal. Todos nós somos envolvidos por essa psicosfera no mundo. É o divino em nós. No mundo, certo? Olha, tem 3 sugestões aqui nesse período. Eu sempre gosto de conversar e dou essas dicas. Tem um filme no YouTube. Você tem 2 minutos para dar suas dicas. Pronto. O Quarto Sábio vai falar justamente de Jesus e toda essa preparação do Natal. O livro, através do Chico Xavier, é Antologia Mediúnica do Natal. Eu acho que é Emmanuel. Muito bom. Não é? E tem uma outra que agora me fugiu, mas se eu lembrar e houver tempo, eu ainda falo. Vale a pena, nesse período, se envolver com essa leitura que nos desenvolve a sensibilidade para com o outro. E aí será Jesus em nós. Então, Antologia Mediúnica do Natal, O Quarto Sábio, não é? Que é o filme, e que vale a pena que vocês busquem na internet. Um outro livro que eu sugiro aos nossos ouvintes, caso queira reunir a família no Natal para fazer uma leitura juntos, é o livro Jesus no Lar, né, do Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Histórias maravilhosas que vão trazer muita reflexão boa para todos. Então, meus amigos, nesse dia em que nós estamos aqui conversando a respeito do Natal, do aniversário de Jesus, simbolicamente, mas que para nós tem esse significado, eu gostaria de fazer um convite a todos nós que estamos aqui, certo? Desta data. Então vamos, nesta data, comemorar de alguma forma, reunindo os amigos, os queridos, os parentes, a família, mas vamos de mãos dadas agradecer a vinda do Mestre até nós.
Vamos agradecer tudo o que ele trouxe para nós como orientação, lembrando que ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é com esse pensamento que nós vamos comemorar o nosso Natal, vamos comemorar o aniversário de Jesus com muita alegria, mas com muita gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. Muita paz a todos. Feliz Natal. Muita paz. Feliz Natal. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta. Eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. E juntos, mais uma vez. Isso aí, para darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em setembro de 1859, falando aqui dos procedimentos, não é? Para afastar os maus espíritos. Vamos entrar agora num novo sub-item aqui deste capítulo, chama-se Confissão de Voltaire. Né, Bill? É isso aí. Falamos sobre Voltaire aqui uns programas passados. Sim, não Voltaire é? e Frederico, né? Pois é, falamos algumas coisas aqui, não é isso? Então vou começar aqui a dar início à leitura para a gente poder, porque tem um texto longo, Bill. Sim, texto longo que o Voltaire vai deixando pra gente aqui, né? Mas já vai ser um presente, né? Vai, com certeza. Essa galera aí, né? Poxa, então, sem dúvida. Bill, tá chegando o Natal, hein? Chegando, presente de Natal aí faltam 3 dias, né? Exatamente, hoje é 22, né? Isso, 3 dias aí pro Natal, com certeza. Jesus possa adentrar em nosso lar e permanecer lá, que nós permitamos a permanência dele. Acima de tudo, que nós possamos estar com ele sempre. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, porque por enquanto essa distância abismal, né? Como dizem. É de mim para ele. Exatamente. Mas ele nunca esteve distante de nós. Nunca. E a gente só precisa inverter essa chave, inverter isso aí e entender que, não é? Ele sempre esteve perto. A gente é que se aparta, né? Sim. Sem dúvida. E não esquecendo nunca que o aniversário é dele, né, Bill? Exatamente. O aniversário é dele, de quem mais reencarnou nessa data. Não é Papai Noel, não é São Nicolau, mas é Jesus. Com todo respeito às pessoas que... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, né? Entender isso, entender o recado, entender a mensagem, faça a sua reflexão, não é? Sim. Na noite de Natal, recolha-se por alguns minutos, faça a sua prece, faça a sua oração. Homenageie o aniversário. Exato, entregue-se. Peça, por que não? Peça, está no Evangelho, pedi e obtereis. Sim. Peça, não é isso? Acaso tenham alguma dificuldade, alguma desavença com o familiar, é o momento. Né? Quem não tem desavença com o familiar, né, Renato? Só o Renato e o Bill Fabiano que não tem. Né, Renato? Mas todo o restante da humanidade tem. Todo mundo tem. Então é o momento da gente realmente entender, fazer a reflexão no que Jesus representa para nós. Sim. E abraçar aqueles que nós estamos apartados, porque esse é o caminho. Com certeza. Né? Vamos nós. Confissão de Voltaire. Um dos nossos correspondentes de Bologne, a propósito da entrevista de Voltaire e Frederic, ou Voltaire e Frederico, né, que publicamos no último número da revista, nos dirige a comunicação seguinte. Nós a inserimos com tanto maior bom grado, porque ela apresenta um lado eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita. Nosso correspondente a faz preceder de algumas reflexões que nossos leitores ficarão contentes por não as omitir.
Ele abre umas aspas aqui e diz assim, ó: se jamais um homem, mais que um outro, deve sofrer os castigos eternos, esse homem é Voltaire. A cólera, a vingança de Deus o perseguirão para sempre. Eis os que nos dizem os teólogos da velha escola. Não é? Então, ele diz aqui assim, ó: agora, que dizem os mestres da teologia moderna? Podem ocorrer, dizem, que desconheçais o homem, não menos que o Deus que o qual falais. Guardai para vós as vossas baixas paixões de ódio e de vingança, e não enlameais com ela o vosso Deus. Se Deus se inquieta por esse pobre pecador, se toca o inseto, isso será para arrancar seu ferrão, para reconduzir a ele uma cabeça exaltada, né, e um coração extraviado. Dizemos, além disso, que Deus sabe ler aos nossos corações de outro modo, que vós encontra ali o bem, onde não encontrais senão o mal. Interessante, porque a gente só enxerga o mal, né? Sim. E se às vezes alguma coisa é mal aos nossos olhos, é porque dali vai se extrair o bem. Exatamente. Deus está vendo, mas eu não consigo ver isso. E às vezes acontece aqui o famoso livramento que as pessoas falam, né? Uhum. Você é tirado do seu caminho alguma coisa que em determinada situação de posicionamento que você toma, aquilo ali vai ser um livramento para você. Que você, tipo, ó, tem esquerda, tem direita, tem um meio, tem o céu para você, e você vai por qual lado? Aí você decide ir pelo caminho da reta. Pô, mas só que o caminho da reta não é o melhor para você. Uhum. Né? E aí você é tirado daquele caminho, jogado para a esquerda, e você, caramba, mas eu queria tanto ir por ali. Porque eu acho que é um caminho mais rápido. Só que às vezes o mais rápido não é o ideal para você. A própria dor, né, Bill? Lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. A própria dor, né? A gente precisa enxergar como um caminho para a cura, né? Uma bênção. É um caminho para a cura. Deus envia os seus eleitos. Com certeza. Né? Uhum. Se dotou esse homem de um grande gênio, foi para o bem da raça, não para a sua infelicidade. Que importam, pois, essas primeiras extravagâncias, esses passos de livre condutor entre vós? Uma alma dessa tem têmpera, né? Essa têmpera. É porque ele bota aqui uns hífens, umas coisas, sim, entende? Aí confunde a gente na hora de ler, né? Dessa têmpera, não poderia em quase nada fazer outras. A mediocridade lhe seria impossível no que quer que fosse. Agora que está orientado, qual um potro indomável, e jogou as patas e os dentes na sua pastagem terrestre, que vem a Deus como corcel dócil, mas sempre grande, soberbo, para o bem, tanto quanto fora para o mal. No artigo que segue, veremos por quais meios se operou essa transformação. Veremos nosso garanhão do deserto, a crina ainda alta, as narinas ao vento, fazer sua corrida através dos espaços do universo. Foi que ali, ele, o pensamento erguido, encontrou essa liberdade que era sua essência e se deu a plenos pulmões dessa respiração de onde tirava sua vida. O que lhe aconteceu? Ele se perdeu, ele se confundiu. O grande pregador do nada enfim encontrou o nada, mas não como ele o compreendia. Humilhado, decaído por si mesmo, ferido em sua pequenez, ele que se acreditava tão grande foi aniquilado diante de seu Deus. Ele-o a face ao chão, espera sua sentença. Essa é: reabilita-te, meu filho, ou vai, miserável. Se encontrará o veredito na comunicação que se segue. E ele diz assim: esta confissão de Voltaire
terá maior valor na Revista Espírita, porque ela o mostra sob seu duplo aspecto. Vimos alguns espíritos naturalistas e materialistas que, de cabeça alterada, tanto quanto seu mestre, mas sem ter seu coração, persistiam em se glorificar em seu cinismo. Que estes permaneçam no inferno tanto quanto lhes agrada desafiar o céu, a zombar de tudo o que faz a felicidade do homem. É lógico, é seu lugar próprio, mas encontramos lógica também em que aqueles que reconhecem seus erros lhes recolham o fruto. Também se terá a bondade de crer que não nos pomos como apologistas do velho Voltaire. Aceitamo-lo somente em seu novo papel e nos regozijamos com a sua conversão, a qual glorifica a Deus e não pode deixar de impressionar profundamente aqueles que hoje ainda se deixam arrastar por seus escritos. Ali está o veneno e aqui está o antídoto. Esta comunicação, traduzida do inglês, foi extraída da obra Juiz Edmonds, publicada nos Estados Unidos. Ela toma a forma de uma conversação entre Voltaire e Wolsey, o célebre cardeal inglês do tempo de Henrique VIII. 2 médiuns foram impressionados separadamente para transmitirem esse diálogo. Eu vou de Voltaire dessa vez, tá? Eu vou de Wolsey. Isso. Voltaire. Que imensa revolução no pensamento humano ocorreu desde que deixei a Terra. Wolsey. Com efeito, essa infidelidade de que então vos censuravam cresceu desmesuradamente desde aquela época, perdão. Não que ela tenha hoje tantas pretensões, mas é mais profunda e mais universal, e a menos que consigam detê-la, ameaça tragar a humanidade no materialismo mais do que o fez durante séculos. Voltaire. Infidelidade em que é contra e quem? Está na lei de Deus e do homem? Pretendes me acusar de infidelidade porque não me submeti aos estreitos preconceitos de seitas que me rodeavam? É que minha alma estava a pedir uma amplidão de pensamento, um raio de luz, além das doutrinas humanas. Sim, minha alma nas trevas tinha sede de luz. Wolsey. Eu também não queria falar senão da infidelidade que vos era atribuída, mas, infelizmente, não sabeis o quanto essa imputação ainda vos pesa. Eu não queria vos censurar, mas manifestar o meu pesar, porquanto vosso desprezo pelas doutrinas correntes, que eram apenas materiais e inventadas pelos homens, não poderia prejudicar um espírito semelhante ao vosso. Mas essa mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre outros, por demais fracos e pequenos para chegarem aos mesmos resultados que vós. Eis, pois, como aquilo que em vós não era senão uma negação dos dogmas dos homens, se traduzia nos outros pela negação de Deus. Foi dessa fonte que se espalhou com terrível rapidez a dúvida sobre o futuro do homem. Eis também porque o homem, limitando todas as suas aspirações somente a este mundo, caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo. É a causa, sim, a causa desse estado de coisas que importa ser procurada. Porquanto, uma vez achada, o remédio será relativamente fácil. Dizei-me, reconheceis essa causa? Estamos no programa Luz na Penumbra. É isso, Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em setembro de 1859, eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Exatamente. Agora vamos para o Voltaire. Agora é longo, Voltaire fala, que bem longo, né? Agora eu acho que é só ele falando agora, Bill. Só ele. Agora é só o Voltaire falando, até o finalzinho, para depois a gente entrar num outro subtítulo, tá? Então vamos nós. Vou ler uma parte aqui. Voltaire, né? Minhas opiniões, tais como foram dadas ao mundo, foram marcadas, é verdade, por um sentimento de amargura e de sátira. Mas notai bem
quando eu tinha o espírito importunado, por assim dizer, por uma luta interior. Eu olhava a humanidade como me sendo inferior em inteligência e em penetração. Não havia senão marionetes que poderiam ser conduzidas por todo homem dotado de uma vontade forte. E me indignava por ver essa humanidade que se arrogava uma existência imortal. Estar repleta de elementos ignóbeis, né? Era necessário, portanto, crer que um ser dessa espécie partira da divindade e que poderia, por sua medíocre mão, se assenhorar da imortalidade. Essa lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava e eu não a podia preencher. Eu não via senão o animal no homem, não o Deus. Reconheço que, em alguns casos, minhas opiniões tiveram tendências deploráveis, mas tenho a convicção de que, em outros aspectos, tiveram o seu lado bom. Elas chegaram a reerguer várias almas que estavam degradadas na escravidão. Elas quebraram as cadeias de pensamento e deram asas às grandes aspirações. Mas ali, eu também, que planava tão alto, me perdi como os outros. Se em mim a parte espiritual estivesse tão desenvolvida quanto a parte material, raciocinaria com mais discernimento, mas, as confundindo, perdi de vista essa imortalidade da alma que eu procurava e que não pedia mais do que encontrar, também dominado que estava com a minha luta com o mundo. Como isso cheguei, quase apesar de mim, a negar a existência de um futuro. A oposição que eu fazia às tolas opiniões e à cega credulidade dos homens me impeliam a negá-lo e, ao mesmo tempo, a contrapor todo o bem que a religião cristã poderia fazer. Entretanto, por infiel que fosse, sentia que era superior aos meus adversários, sim, bem além da importância de sua inteligência. A bela face da natureza me revelava o universo, me inspirava o sentimento de uma vaga veneração, misturado ao desejo de uma liberdade limitada, sentimento que jamais estes experimentaram, agachados que estavam nas trevas da escravidão. Minhas obras têm, portanto, o seu lado bom, porque sem elas o mal que viria para a humanidade poderia ser pior, sem oposição nenhuma. Vários homens não quiseram mais a sua subjugação. Muitos deles se libertaram, e se o que eu peguei lhes deu um único pensamento elevado, ou lhes fez dar o único passo no caminho da ciência, não foi-lhes abrir os olhos quanto à sua verdadeira condição. O que eu lamento é ter vivido tanto tempo sobre a terra sem saber o que poderia ser e o que poderia fazer. O que eu não faria se fosse abençoado com as luzes do Espiritismo que nascem hoje no espírito dos homens. Incrédulo e incerto, entrei no mundo dos espíritos. Só a minha presença bastava para banir todo vislumbre de luz que pudesse esclarecer minha alma obscurecida. Fora a parte material de meu ser que se desenvolveu na terra. Quanto à parte espiritual, ela se perdera no meio de meus descaminhos, procurando a luz. Ela se achava presa, como numa jaula de ferro. Altivo e zombador, eu a iniciava, não conhecendo, nem me importando em conhecer esse futuro que tanto combatera quando no corpo. Mas fazemos aqui essa confissão,
que sempre encontrei em minha alma, uma pequena voz que se fazia ouvir das barreiras materiais e que pedia a luz. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Assim, pois, minha entrada ficou longe de ser agradável. Não vinha descobrir a falsidade, a coisa nenhuma das opiniões que sustentara com toda a força de minhas faculdades. O homem se achava imortal, afinal de contas, e eu não poderia deixar de ver e deveria existir um Deus, um espírito imortal, que estava acima e que me governava esse espaço ilimitado que me rodeava. Que governava esse espaço ilimitado que me rodeava. Olha como é que ele não queria aceitar, né? Sim. De forma nenhuma que existia vida. Exatamente. Acima de tudo, né? Não era tão somente aqui, não era tão somente ele ser o Voltaire. Sim. Ele ser o Voltaire era mais uma missão do espírito pela qual estava passando por aqui. Não é? Ele tinha noção da existência de Deus, que até tem uma frase que, pelo menos atribuída a ele, né, que ele diz que é impossível achar que esse grande relógio não tem um relojoeiro. Pois né? Então ele já tinha essa ideia, essa noção de Deus, né, como filósofo, como escritor, mas não tão... digamos, convicto da imortalidade da alma, certo. Da continuidade, da pré-existência, da pós-ciência do espírito, enfim. Era uma visão de Deus, ok, que já é um caminho também, sim, né? Sim. Enfim, mas é isso. Perfeito. E ele continua. Como eu a viajasse sem cessar, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer, e isso poderia muito bem ainda ser um mundo material, ali onde eu estava. Minha alma lutou contra a verdade que me esmagava. Não pude me realizar como espírito que acabara de deixar sua morada mortal. Não tive aí ninguém com quem pudesse entabular relações, porque recusara a imortalidade a todos. Não existia repouso para mim. Eu estava sempre errante e incerto. O espírito em mim, tenebroso e amargo, talhado do maníaco, impossibilitado de seguir alguma coisa ou se deter. Tá vendo? Ele. Sim. Foi, eu o digo, zombador e desconfiado, que abordei o mundo espírita. Primeiro fui conduzido para longe das habitações dos espíritos e percorri o espaço imenso. Em seguida, me foi permitido lançar os olhos sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas, e com efeito, elas me pareceram surpreendentes. Fui impelido aqui e ali por uma força irresistível. Tive que ver e ver até que minha alma transbordasse pelos esplendores e, derrotada diante do poder que controlava tais maravilhas, enfim, quis me esconder e me agachar ao oco das rochas, mas não pude. Relatos importantíssimos, inclusive acerca da obra do céu e inferno, né? Sim. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos medianos, não é? E o Kardec fala lá no início, né? Que ele fala que, olha, foi importante a gente trazer o relato nesse número, nessa revista, nessa edição, não é? Sim. Acerca do depoimento dele, né? Das dificuldades que ele encontrou. Nossa, traz exemplos perfeitos pra gente. Por isso que é importante você ter o conhecimento, você ter a noção, você ter né, ao menos alguma coisa. Se você já se lembrar de Deus quando desencarnar, meu Deus, já tá bom, né? Já tá bom, é importante. A doutrina espírita nos ajuda muito. Que foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Exatamente. Quando ele lembrou de Deus e da oração,
mudou, não foi? Exatamente. Foi resgatado. Exatamente. Tá acabando, Bill. Tá acabando o tempo aí. Estamos chegando ao final, dá tempo de falar aquele telefone, não é isso? Sim, opa! Da Fraternidade, né? Que é o 21-3386-1422, que também é o WhatsApp, roubando a sua fala aí. Perfeito, é isso aí, perfeito, com certeza. Tem também lá no Rádio Rio de Janeiro .digital, na aba Clube da Fraternidade, todas as opções, todas as informações para você participar, ser um membro da emissora da Fraternidade, para ela continuar levando aí temos os Pix também, isso, a mensagem renovadora, né? A palavra do Evangelho, continuar divulgando aí essa doutrina libertadora, né? Isso, consoladora. E consoladora, nesse momento tão bacana, né? Nesse programa que antecede o nosso Natal. Mais uma vez, que Jesus possa adentrar o lar de cada um de vocês e um Feliz Natal, um grande Natal para todos vocês, para todos os seus familiares. Exato. Feliz Natal a todos. Jesus sempre, né? Lembra-se dele. Logo mais, né? No dia de 24 para 25, faça a sua prece, faça a sua oração, dedique a ele, não é? Ele está conosco sempre. Precisamos estar com ele, com certeza. Tá bom? Próximo Luz na Penumbra semana que vem, às vésperas do Réveillon, não é isso? Do Ano Novo. A gente vai estar por aqui, né, Bill? Isso aí. Sexta-feira. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.